Mateus 24 terminou com uma parábola que enfatizou a ideia de preparação para a vinda de Jesus. Mateus 25 começa com outra parábola baseada no mesmo princípio, a parábola das 10 virgens. Jesus diz que quando ele voltar, a situação será igual a uma festa de casamento. Só que o foco aqui não é o casamento em si, mas a atitude de quem espera. Antes de refletirmos sobre esta parábola, é importante saber que, naquela época, o casamento judaico era dividido em 3 etapas. A primeira era o noivado, que consistia em um acordo formal feito pelos pais. Nesta fase inicial, o foco era a união das famílias e a segurança financeira. A segunda era o compromisso diante da lei. Embora não morassem juntos nem tivessem relações íntimas, eles já eram considerados marido e mulher. Para romper essa fase, era necessário um divórcio formal. E a terceira etapa era o casamento propriamente dito, que acontecia aproximadamente um ano depois, quando o noivo chegava em um momento inesperado para buscar sua noiva. E é nesta terceira etapa que a parábola narrada por Jesus começa. O cortejo nupcial, formado pelas 10 moças, aguardava a chegada do noivo para buscar a noiva. Essas 10 moças eram as amigas ou parentes solteiras que esperavam com ela para receber o noivo. Jesus escolheu o número 10 para usar nesta parábola porque esse era o padrão cultural de um cortejo de casamento na época. O Talmud, que era o livro das tradições judaicas, registrava que 10 era o número comum para acompanhar os noivos. Cada uma dessas moças deveria estar pronta com suas tochas para iluminar o caminho e celebrar a chegada do noivo, que geralmente vinha à noite. Um cortejo sem luz era uma vergonha para o casal. Para um cortejo nupcial à noite, era comum o uso de tochas, pois para uma procissão ao ar livre, o vento apagaria as lamparinas facilmente. Essas tochas queimavam o óleo muito rápido, em 15 ou 20 minutos. Por isso, era obrigatório carregar um frasco ou vasilha reserva com mais azeite para ir molhando o pano da tocha constantemente. Embora as 10 moças tivessem a mesma intenção, a diferença crucial entre elas estava na previsão. As prudentes levaram azeite extra, garantindo que sua luz durasse além do esperado, enquanto as imprudentes não levaram, confiando que não haveria atrasos. Nós sabemos que o azeite representa uma vida cheia do Espírito Santo e de comunhão com Deus, e isso não pode ser improvisado. Por isso, a prudência implica no preparo constante, enquanto a imprudência mantém apenas a aparência da fé sem o combustível necessário para sustentar a espera. Como o noivo demorou, o cansaço atingiu aquelas moças e todas dormiram. Isso mostra que o erro das imprudentes não foi o sono, mas a falta do azeite reserva para quando elas acordassem. O atraso do noivo serviu para revelar quais delas estavam realmente preparadas para o encontro. À meia-noite, no momento mais improvável, ouviu-se o grito anunciando a chegada do noivo. Quando o grito era dado, significava que ele e seus amigos já tinham saído da casa do pai dele e estavam se aproximando. Este era o momento em que a preparação terminava e a ação começava. Não havia mais tempo para comprar azeite ou fazer planos. Era a hora da verdade, onde cada uma deveria ir ao encontro do noivo com o que tinha nas mãos. Nesse momento, elas deveriam acender as tochas para transformar a caminhada em uma procissão iluminada e festiva, ir ao encontro do noivo e juntar-se ao grupo dele, formando um cortejo no caminho de volta para a festa. Mas as moças imprudentes perceberam que o óleo que restava nas suas tochas estava acabando. Elas tentaram pedir o azeite das outras emprestado, mas foram aconselhadas a irem comprar, indicando que cada um é responsável por sua vida espiritual. A preparação é pessoal, não pode ser compartilhada ou emprestada.
Enquanto as moças imprudentes saíram para tentar comprar mais azeite, o noivo chegou. As 5 que estavam prontas entraram para a festa e a porta foi fechada. Isso simboliza que a oportunidade de preparação tem limite. A porta fechada ensina que a vigilância não é um ato de última hora, mas um estilo de vida. Quando as 5 moças imprudentes voltaram e bateram na porta, elas ouviram a voz do noivo dizendo que não as conhecia. Como elas não estavam presentes com suas tochas no momento do cortejo e da entrada, elas se tornaram estranhas à festa. Por isso, Jesus concluiu a parábola dizendo que nós devemos vigiar. Vigiar significa estar em estado de prontidão permanente, pois o preço de não estarem preparados será muito alto. Jesus contou essa parábola com um foco na vigilância espiritual. Em seguida, ele contou a parábola dos talentos, focando na fidelidade do serviço prático enquanto o Senhor estava ausente. A história descreve um senhor que, antes de viajar, confiou os seus bens a 3 servos, distribuindo talentos conforme a capacidade de cada um. Um deles recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e o terceiro recebeu 1 talento. E assim ele partiu. Vale lembrar que talento não era dinheiro, mas sim uma unidade de peso. Um talento de ouro ou prata pesava entre 30 e 50 quilos. Um talento equivalia a 6.000 denários. E um denário era o pagamento por um dia inteiro de trabalho de um lavrador. Fazendo uma conta simples de um ano de trabalho comum, com cerca de 300 dias úteis, descontando os descansos semanais obrigatórios da época, fica assim. O servo que recebeu 5 talentos recebeu 30.000 denários, ou 30.000 dias de trabalho. 30.000 dividido por 300 dias é igual a 100 anos de salários. Dentro desse cálculo, o que recebeu 2 talentos recebeu 40 anos de salários, e o que recebeu 1 talento recebeu 20 anos de salários. Os 2 primeiros servos foram zelosos e dobraram o valor que receberam, demonstrando que a verdadeira fidelidade produz frutos. Por outro lado, o terceiro servo, dominado pelo medo e por uma visão distorcida do seu senhor, enterrou o talento, optando pela estagnação. Quando o Senhor retornou para o acerto de contas, a recompensa para os servos produtivos não foi baseada na quantidade final, mas na dedicação proporcional. Ambos foram convidados para entrar para a celebração do seu Senhor. Já o servo negligente foi severamente repreendido, não por ter perdido dinheiro, mas por não ter feito nada com ele por pura negligência. Naquela época, existiam trocadores de dinheiro ou cambistas que aceitavam depósitos para emprestar a terceiros. Eles funcionavam como uma espécie de banco. Ao entregar o talento a esses banqueiros, o dinheiro renderia juros ao seu senhor. Mas como ele não o fez, foi chamado de servo inútil. A palavra inútil aqui não descreve alguém que falhou, mas alguém que foi sem utilidade. E por isso ele foi colocado para fora da casa, excluído e proibido de participar da alegria da celebração. Essa parábola nos traz uma lição solene sobre a economia do reino. Quem utiliza e multiplica os dons recebidos recebe ainda mais, enquanto que aquele que se omite acaba perdendo até o pouco que possuía. Assim, Jesus deixa claro que a espera pela sua volta exige tanto a chama acesa da vida espiritual quanto as mãos ocupadas no serviço fiel. Após falar sobre a vigilância e a fidelidade, Jesus passou a mostrar como esses talentos deveriam ser usados na prática, no cuidado com o próximo. Para isso, ele descreveu a cena do julgamento das nações. Ele disse que voltará em glória, reunirá todas as nações diante dele e separará as pessoas, como um pastor separa as ovelhas, que ficam à sua direita, no lugar de honra, dos bodes, que ficam à sua esquerda. O rei convidará os justos a herdar o reino eterno, porque eles o alimentaram, lhe deram de beber, o hospedaram, o vestiram e o visitaram na prisão. Surpresos, os justos perguntarão: quando foi que te vimos assim?
A resposta dele será: sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Mas os que estiverem à sua esquerda serão chamados de malditos e sentenciados ao inferno, longe da presença do rei, porque eles negligenciaram as mesmas ações dos justos. Eles também ficarão surpresos, achando que nunca ignoraram o próprio Jesus. Mas o rei explicará que, ao ignorarem o necessitado, ignoraram a ele mesmo. E o capítulo termina com a separação: o castigo eterno para os negligentes e a vida eterna para os justos. Note que esses justos foram aprovados com base em suas obras. Não há menção de fé ou mesmo perdão aqui. Esse julgamento foi baseado puramente em sua bondade moral. Dentro da visão pré-milenista, o julgamento das nações acontecerá logo após a tribulação e antes do milênio. Ele será baseado no tratamento humano dado aos outros, especialmente cristãos e judeus, que serão particularmente odiados e perseguidos na última metade da grande tribulação. Dentro desta visão, o propósito desse julgamento é separar os povos antes do início do reino milenar de Cristo. A ideia é que o reino comece com uma base de pessoas que demonstraram justiça, misericórdia e retidão. O próximo capítulo marca uma transição fundamental no livro de Mateus. O foco muda. Jesus para de ensinar com palavras e começa a ensinar com seu sacrifício. O tempo da teoria acabou. De agora em diante, começará o tempo da ação, o caminho em direção à cruz. Não perca o nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito. Até lá!